A Rússia foi o primeiro país que eu morei. Eu já visitei a Alemanha, eu já visitei a China, que é um país que eu estou interessadíssimo em visitar novamente. Eu, os outros países não contam porque eu passei em países, e a Letônia, eu ia esquecer. Eu fiquei 4 dias na Letônia. Foram dias incríveis. Mas outros eu passei só de conexão. E conexão não conta, né? Conexão não é estar no país, é estar no aeroporto. Pra mim isso não conta. E aqui na Rússia eu vim com uma carga do que eu era no Brasil. Eu tô lendo os comentários aqui. Eu vim com todo um aprendizado de toda uma vida que eu tive do meu país e peguei o choque cultural da Rússia. A questão do clima diferente, a questão das vivências que a gente vai tendo, as coisas que a gente vai fazendo, como a gente vai se entendendo como pessoa. E é bem louco mesmo explicar como mudou, porque tem coisas que mudaram em mim que eu percebo no dia a dia, que eu não percebo tão fácil assim. Tô com a olheira horrível, meu pai. Enfim. E no meu contexto, quando vim, lembrando que eu sou nordestino, então eu já sou de um local mais quente. Aracaju tem um clima muito gostosinho, mas tem um verão que pega pesado, mas a gente tem um mar ali que ajuda e venta bastante. Mas eu já vim além de um país tropical, vim do Nordeste, né, que o calor dá os seus ares. Então eu vim nesse contexto de nordestino, mais velho, porque quando eu cheguei aqui, meus amigos, meus conhecidos hoje tinham, na época, eu cheguei com 33, eles tinham, quer dizer, acho que eu cheguei com 32 e fiz os 33 aqui. E eles tinham 18, 19, máximo 20 anos. Então eu tava no meio ali de pessoas basicamente adolescentes ainda, né? 18 anos pra mim é quase adolescente ainda. Então já veio aquele choque, porque eu fui alguém que demorei pra amadurecer, já tinha uma alma muito jovial, uma alma não, um jeito muito jovial. Eu já era muito assim, precisando ter aquele choque de realidade. Apesar que o falecimento da minha mãe em 2016 me trouxe muita maturidade, mas ainda não me trouxe uma maturidade suficiente de entender que eu não era mais um adolescente, que eu não era mais um jovem. Pode parecer muito bobo, mas é algo que eu tratei até na terapia, né? Às vezes a nossa mente tá ali e a gente não tem esse reconhecimento daquilo. Tipo, eu sabia que eu tinha 33 anos, que eu tenho mais de 30. E eu sei que eu sou um homem, eu sei que eu sou um adulto, mas era tão difícil na prática, colocar isso em prática. E eu tinha os comportamentos, me ficava triste com as bobagens, me via batendo boca com gente de 20 anos e dizia, meu pai do céu, Kaique do céu, tá louco? Tá vendo que você é um homem já, você não pode se comportar assim. E a Rússia me trouxe parte dessa maturidade. Por quê? Porque apesar de eu ter um jeito muito jovial, eu não sou jovial, eu não sou jovem, 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 jovem. Eu sou novo, sou jovem, mas não sou um adolescente. Então, isso refletia no cuidado. Olha o que acontecia. Eu morava com dois brasileiros e eu tinha alguns amigos aqui que tomavam remédio controlado, que tinham depressão e etc. Dentro disso, eu lembro de uma situação de uma menina que ela tinha o que, 19 anos. E ela brigou. E quando ela brigou, ela bateu na porta do meu quarto e falou, Kaique. Aí eu falei, abri, eu falei, oi. Ai, posso ficar aqui com você porque eu briguei com as meninas. Ela, pode, eu chamo o pessoal aqui de bebê. Sou bem carinhoso. Falo um te amo, chamo de bebê. Tem uns amigos que a gente se abraça. Carinho é uma coisa bem, faz parte da minha rotina aqui. Falou, ô bebê, pode e tal. Ela pegou o travesseiro, deitou na minha cama e ficou ali. Então ela teve a situação dela e ela correu pra mim. Aí tem um outro amigo meu também que tomava remédio controlado, tudo tal. Ele parou de tomar os remédios, até ele melhorou muito. A mãe desse meu amigo falou pra mim, Kaique, que eu gosto tanto de você, porque você não sabe o quanto você foi importante pro meu filho. E meio que eu percebi que as pessoas que andavam comigo, alguns, viam um irmão mais velho, viam até a imagem de um pai, porque, né,
bem mais velho, não que dava para ser um pai, mas chegando ali. Então, isso a Rússia me fez perceber que eu precisava entender melhor e tomar mais essa camisa aí, né? Essa vestir a minha idade e ter a maturidade que combatesse. Porque por mais que eu seja, o povo diz que eu sou engraçado, que eu sou meio palhaço, que eu venho aqui na internet e digo, ai, tive um date, aí faço um vídeo assim, eu tenho um lado responsável que conflita com esse lado mais Serginho Malandro, mais patati patatá. Então, e as pessoas veem meio que isso aqui. Quando eu cozinho, quando eu faço, quando às vezes eu vejo que as coisas estão emboladas, os meninos ficam com medo de embolar, eu vou e resolvo. Então, essa postura me fez, eu tive essa virada de chave aqui. Então, eu vim num contexto onde eu tinha perdido a minha mãe, estava entrando numa briga judicial aí, num rolê judicial com o ex-marido da minha mãe, que foi marido há 7 anos antes dela falecer. Eu estava vindo num contexto de pouquíssimo dinheiro, um brasileiro não, um brasileiro pobre indo morar com classe média. Então, esses 5 anos na Rússia me deu muita experiência e foi um choque muito grande, porque eu saí do meu meio, vim conviver com o pessoal do Brasil. A gente sabe que a gente tem muita cultura diferente, mesmo todos sendo brasileiros. Então, vim viver com o povo aqui de São Paulo, Rio, Brasília e sul do país, né? Paraná, acho que tem, Rio Grande do Sul e etc. Saí do Brasil sendo pobre e vim morar no meio de gente classe média. Gente que tio tem fazenda de café, que pai tem gado, que fulano de tal tem canal famoso no YouTube, um tio tudo e não sei quem tem dinheiro pra caramba. Então eu comecei a viver num meio que não é o meu meio, com um povo que não tinha a minha idade. Então foi um choque muito grande pra mim. Foi uma realidade muito diferente, foi uma coisa muito louca. Então, ao tempo que eu estava procurando, estava amadurecendo e estava mudando a minha vida, eu estava me dando com pessoas que tinham um contexto muito diferente do meu. Então, minhas relações eram difíceis, porque como é que ia namorar, por exemplo, com alguém? Como é que eu ia conviver com alguém se as pessoas que me cercavam tinham, como é o nome? Tinham 20 anos de idade, tinham 18 anos de idade, não dá, não tinha como, era uma conta que não batia, tá entendendo? Foi muito complicado. Administrar isso foi muito complicado na minha chegada aqui na Rússia, né? Na minha vida na Rússia, de uma forma meio que geral. E aí, eu tive aquela fase de despirocar, que eu já contei aqui no canal, que é muito comum do brasileiro que vai pro exterior, que vai morar no exterior, né, que vem aqui e tem que lidar com a situação de novo, de ser brasileiro e de ter um estereótipo em cima do latino, ter um estereótipo em cima do brasileiro. E quando eu cheguei aqui, eu tive, eu tive uma coisa assim, uma despirocada muito grande. Quem me acompanha mais a fundo sabe que eu sou cristão, já falei sobre isso, acredito em Deus. Então eu fiquei nesse conflito de estar tão despirocado que eu não bebia no Brasil, aí eu bebi muito aqui e fiquei com muita gente aqui. Foi tudo tão louco que é um falso paraíso que você vive no exterior quando você chega, né? Então via pessoas muito mais bonitas do que eu, pessoas que no Brasil nunca ficaria. E aí vem aquela coisa, isso é muito perigoso no início, né? Então eu passei essa etapa e eu fui entendendo e a Rússia deixou de ser um país bacana que eu estava vivendo como turista para ser minha segunda casa. Aí as coisas foram mudando, a minha maturidade foi se encaixando, as pessoas que até então eu julgava lindas já não são mais tão lindas assim para mim, já são normais. Já vejo de uma forma normal. E hoje, por exemplo, eu tenho no meu celular agora, sei lá, alguns, acho que se eu escrevesse pra ficar. Gente, tem gente que eu tô fazendo live, às vezes recebo mensagem por me chamar e pra sair, vem aqui na minha casa, vem não sei o que lá. E hoje já não, hoje eu já entendo que isso não é pra mim, que eu aqui tô morando mesmo, tô vivendo mesmo. E é muito. E por que eu compartilho isso com vocês, às vezes? Parece bobo.
Eu sei que muita gente acha que é só no lado da graça, do humor e tal, mas eu compartilho essas experiências com vocês porque é muito bom vocês entenderem a vida em totalidade fora do país. Então, às vezes eu tiro, eu saco algumas feridas e mostro coisas que eu não precisaria mostrar, que me expõem de certa forma, e me julgam de alguma forma e me põem como alvo de um julgamento na internet, muito mais pra vocês entenderem, vocês verem uma pessoa real desse lado aqui, né? Tudo com uma linha de respeito. Tem comentário que às vezes vocês passam da linha e vem, eu olho no comentário, leio, não leio ou não respondo, porque tudo tem um limite, mas eu vou tentando colocar isso da melhor forma, sem montar um personagem, né? Tentando ser eu, no máximo que eu posso ser, dentro das minhas limitações e do que eu quero permitir mostrar do que se é eu. Será que tá assim certo o português? Enfim. E é isso, então 5 anos mudaram muitas coisas. Minha mente mudou muito, minha cabeça mudou muito. Hoje, para eu sair 3 da manhã, 2 da manhã, para encontrar alguém, meu amor, jamais. Hoje não faço muita coisa que eu fiz quando eu cheguei aqui, naquela empolgação, naquele sentimento de inferioridade que o brasileiro tem, que isso é muito triste, que eu vi em mim, de achar que o gringo é melhor, de achar que ai, a mulher é loura, russa, do olho azul, eu não sou digno de alcançar, então ela pode impor as condições que quiser que eu estou disposto. Ou então brasileiro olhe, nossa, o louro, o russo, de 1,90 m, não sei o que, ela pode fazer o que quiser, quem sou eu? Você começa a entender que é uma construção tão grande na nossa cabeça, que a gente recebe isso desde criança de um jeito, e a vida no exterior nos proporciona, quando a gente está aberto para isso, a se valorizar mais, a começar a mudar mais, a entender mais que tudo não passa de ótica, que tudo não passa de construções sociais, e eu vivi muito, e tenho vivido muito isso. Então hoje em dia eu não tenho um pensamento idealizado sobre russo. Eu sei que às vezes vocês assistem meu canal e esperam. Eu já vi comentário assim, nossa, como é que ele mora aí e fica falando isso do país quando fala alguma coisa ruim. Porque essa é a vida real. Essa é a vida de quando você começa a sentir um pouco em casa no local que você precisa ter um pouco também dessa sensação de casa pra viver bem, entendeu? E é isso, então acho que vale a pena compartilhar isso com vocês. Eu acho que vale a pena dizer isso com vocês para ser responsável dessa maneira. Então, o Kaique que chegou aqui 5 anos atrás, que hoje tem 39 anos e que em julho, 7 de julho, vai estar fazendo 40 anos, não é o Kaique que tinha 33. Eu não sou o mesmo que estava fazendo 30 quando minha mãe faleceu. Como eu não sou o mesmo dos meus 20 anos. Eu não sou o mesmo dos 15 anos. E hoje eu tô vivendo uma fase que eu falo para as pessoas assim: vem a crise dos 30, que é quando você tá vivendo ali e tá chegando nos 30 e o mundo desaba na sua cabeça, né? A gente sente que o mundo vai desabar na nossa cabeça. Passou dessa crise dos 30 e você vai chegando no 40, a crise dos 40 é diferente. Acho que 40 já começa a trazer uma maturidade que eu não sinto o peso da idade de 40 anos como eu senti o peso de 30. 30 pra mim foi muito triste. Que eu tava saindo dos meus 20 e poucos anos, entendeu? Eu tava saindo daquele vigor de juventude. A gente vive numa sociedade muito... como é o nome? Heter, como é o nome de idade? Puxa, que é o preconceito com idade etarista. Então, o envelhecer é visto de forma ruim. O envelhecer é visto de forma podre, de forma pejorativa. Eu vejo muito, e principalmente como novas gerações, que é uma coisa que eu digo, gente, tem seu filho. E isso é muito fruto de pai e mãe falar, você vai velho ali, não sei o que lá. Às vezes a gente reproduz tanto isso e a criança já cresce com essa ideia de que velho é algo pejorativo, que envelhecer é algo pejorativo. O que é muito interessante ensinar para as crianças da experiência, do respeito, de como você segue vivo envelhecendo, né? Lembra que eu tô 40 anos, tô novíssimo ainda, né? Mas vão vir meus 50, meus 60, meus 70 talvez, não sei.
Não tenho vontade de viver tanto assim, não, gente. Não vou ser hipócrita com vocês, não. Mas eu acho que o que eu quero dizer em geral é o seguinte, que quando você chega nos 40, eu tenho uma amiga minha também, Williane, vivo falando dela. Beijo, Willy, se você ver esse corta aqui. Que a gente, sempre que nós conversamos, eu falo assim, e ela também compartilha do mesmo sentimento que eu. Eu não tenho, eu tenho zero de saudade de ter 20 anos de idade, de ter 15 anos de idade. Se fosse possível ter o vigor, a mesma genética, tipo a mesma carcaça de quando eu tinha 25 anos, 20 até 30, beleza. Mas voltar a essa idade eu não tenho. Porque eu vejo coisas que eu fiz, eu vejo erros que eu cometi que eu falo, meu pai, isso era tão fácil de resolver. E a falta de maturidade não me fez enxergar isso. Eu fiz tanta coisa que eu poderia ter evitado. E hoje eu entendo, que eu já falei em outra live, que eu fui o que eu precisava ser naquela época. Eu tive a maturidade, né? Eu tive as decisões e eu vivi o que a maturidade me permitiu ter. Hoje eu já tenho um outro posicionamento. E esses meus 5 anos de Rússia, voltando pro ponto da Rússia, hoje eu tenho uma visão, eu olho pro passado e falo, nossa, se eu pudesse voltar atrás, ia ser ruim, que eu ia dar uma surra tão grande no Kaique de 5 anos atrás. Tô brincando, gente. É complicado, mas com os dois tapas na cara bem dado eu ia dar. Deus dissesse assim, ó, eu vou deixar você voltar. Agora o Kaique do passado não pode te ver, não. Não, eu não ia fazer isso não, que ia criar um trauma em mim. Mas Deus dissesse assim, pronto, volte. Eu vou deixar você voltar no primeiro ano seu aqui de Rússia. E você vai ter uma conversa com o Kaique. Eu ia voltar a dizer, senta aí, garoto. Mas ia dar uns dois tapas na cara tão bem dado. Eu disse, olha, toma vergonha, rapaz. E depois eu conversava. E ia ser algo meio que assim, né? Mas como isso não é impossível, eu não tenho saudade e nem queria voltar também. Eu tô na minha melhor fase e eu sei que daqui a alguns anos eu vou estar na minha melhor fase ainda do que essa. Que a maturidade nos faz enxergar com uma ótica muito mais analítica, né? Sei lá se existe essa palavra, analista, sei lá, das coisas. E essa análise faz a gente entender melhor, ter definições melhor, ter escolhas melhor quando a gente se permite, viu? Que eu já vou dizer logo pra vocês que estão aqui nessa live, porque a galera fica numa mania de achar que gente mais velha é sinônimo de sabedoria. Não, tem tanta gente. Eu sempre. Eu tenho uma frase que eu digo assim: envelhecer é uma dádiva para algumas pessoas, porque tem gente que envelhecer é uma maldição, que a pessoa fica besta. Eu vi um vídeo um dia desse de uma mulher que o menino queria passar, acho que foi nos Estados Unidos. O menino queria passar, era um time de futebol, um jogo de futebol, o bichinho era baixinho, não ia atrapalhar nada a ela. Ela botou o pé pro menino não passar. Aí o menino passou por cima, né? Não tocou nela nem nada, ela deu um chute na bunda do menino. Aí o menino voltou, olhou pra ela e falou bem assim: você tem 80 anos, eu sou uma criança, vá viver. Foi educado ele ainda. E eu olho assim, eu digo, meu Deus. Eu até comentei, eu falei, para pessoas como essa véia, porque aí já não tem senhora, idosa, mulher, né? Véia. Aí já falou de forma pejorativa mesmo. Para pessoa que não é essa véia, morrer aos 40 anos é uma dádiva, é um presente divino. Porque eu digo, Deus, se for para eu envelhecer, ser um velho desse, rabugento, dando mau exemplo para criança, o povo mais novo olhando, tendo vergonha de mim, ou tendo medo de envelhecer e ser igual a mim, é melhor morrer com 40 anos. É o melhor presente divino que existe na face da terra, né? A pessoa não envelhecer. Porque é vergonhoso, é terrível, é podre, né? E sempre gosto de trazer os dois pontos. A gente tem que ter o ponto de respeitar, entender e pipipi, mas também de colocar gente mais velha no lugar também, viu? Porque tem uma galera idosa, não é sinônimo de loucura e nem filtro de que pode fazer o que quiser, não. A não ser que seja uma velhinha, um velhinho que já tá com Alzheimer, que realmente tá ali afetado por causa da idade, a gente respeita e entende. Mas a pessoa velha, rabugenta, ignorante, grossa com criança, tudo, a gente pode passar a mão, não. Porque idade não permite muito, não. Eu, quando discuto com alguém, quando eu bato boca com alguém mais velho, eu já digo logo pra pessoa, digo, ó, se engane não.
Educação e respeito é uma escada que sobe do mesmo jeito que você sobe pela escada, você desce também, viu? Se você não me respeitar, você pode ter 180 anos. O fecho você leva.